Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós nesta noite. Noite de bênção para o povo de Deus que se reúne mais uma vez a louvar o nome do Senhor, a bendizer ao Deus Todo-Poderoso a quem servimos. Glorificamos a Deus por tão grata e tão boa oportunidade que a nós é dada, irmãos, de nos reunir, em louvor, em agradecimento ao Senhor por essa noite, por esse culto ao Senhor que vamos prestar. O culto ao Senhor, toda a glória, todo o louvor, toda ação de graça que há nos nossos corações, seja somente para o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra nos Salmos 122. Salmos 122, 9 versículos. Salmos 122 diz assim a palavra do nosso Deus: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz em Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Paz seja com você, meu irmão, minha irmã. Paz seja com você, irmão que está em casa, que abriu este link. A você que abriu este link e ainda não participa, ainda não tem a comunhão com Cristo, que nós desejamos a paz de Cristo para você e para a sua casa nesta noite. Que o Senhor fale bem alto ao seu coração, através desse salmo de número 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos habitar neste lugar que o Senhor preparou para o seu povo, para adoração, para louvor, para glorificação do seu nome. Bendizemos ao Senhor em oração nessa noite, porque o Senhor é bom, irmãos. Grande é a sua misericórdia, grande é a sua benignidade. Oramos. Senhor, Deus poderoso, bendito, soberano Rei, o Senhor dos senhores, maravilhoso, nosso Salvador, Pai querido, toda honra, toda glória, Senhor, é dado a Ti, Pai. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Tantos que estão aqui, Senhor, quantos aqueles que estão, Senhor, cultuando a Ti através, Senhor, ó Deus, da internet. Deus maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque podemos, ó Pai, nos reunir, Senhor, Pai, para bendizer, Senhor, a Ti, glorificar o Teu nome. Senhor, obrigado, Jesus. Pai querido, pela disposição que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, Pai amado, pelos meios, Senhor, também, que o Senhor nos concede, ó Deus, de estar na Tua casa, Senhor, esta noite. Muito obrigado, Senhor. Pai querido, receba, Senhor, nesta noite este culto, Pai, que é para Ti, Senhor. Todo louvor aqui dedicado, Senhor, todo louvor, Senhor, dedicado através dos instrumentos, através dos lábios, Senhor, através do coração dos meus irmãos, da sua mente, Senhor. Pai querido, receba, Senhor, ó Deus, este louvor que é a Ti, Senhor. Toda glória seja dada a Ti.
Pai querido, enche, Senhor, os nossos corações, enche, Espírito Santo, a nossa vida, enche a vida do meu irmão, enche a vida da minha irmã, da plenitude, Senhor, do Teu Espírito nesta noite. Pai amado, prepara os nossos corações, Senhor, para recebermos de Ti, ó Deus, da Tua palavra, da instrução, da direção, Senhor, Pai querido, do ensinamento, Pai, Senhor, até mesmo, Senhor, de um chamamento, ó Deus, de atenção para a nossa vida diante de Ti. Prepara, Senhor, o nosso coração, Pai, para recebermos, Senhor, para, ó Deus, degustarmos a Tua palavra, Senhor, nesta noite, e saborear, ó Deus, o bem que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nosso Deus, Tu és maravilhoso. Digno, Senhor, de toda adoração e digno, Senhor, de todo louvor. Pai querido, nós Te adoramos, Senhor. Nós, Senhor, Te bendizemos e Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Júlia. Amém. Vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, pois só Ele é digno de receber todo o poder e toda a honra. Oh, Senhor Jesus, nós viemos aqui para Te adorar e para Te servir, Senhor. Ser adorado, meu Pai, desde os confins da terra, Senhor. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor.
Jesus, ser louvado, ser adorado e ser engrandecido, Senhor Jesus. Nós viemos aqui, meu Pai, para te adorar, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor Jesus, pois só tu, Senhor Jesus, és o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, só tu tem o domínio e tem o poder sobre todas as coisas, Senhor Jesus. Meu Pai, agora eu te peço, Senhor Jesus, vem, Senhor, e enche-nos, Senhor. Enche-nos, Pai, do teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Enche este lugar com a tua glória, Senhor Jesus. Enche, Senhor, cada um que está aqui, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos de ti, meu Deus. Vem, Senhor Jesus, realiza do teu milagre aqui nessa noite, meu Pai. Senhor, faz como no dia de Pentecostes, Senhor. Faz como no dia de Pentecostes, meu Pai. Enche-nos, Senhor Jesus. Enche-nos, Jesus, do teu Espírito Santo, que venha transbordar, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Alegria estar aqui com cada um de vocês. Somos um grupo pequeno aqui no templo, hoje nessa noite. Acredito que o frio amedrontou muita gente. E é sempre um privilégio, pastor Reginaldo, como os irmãos estão sabendo, está gozando de um período de descanso merecido. Estava conversando com os irmãos ali atrás e lembrando como é árdua a vida de um pastor sério, como é o nosso pastor. Administrar a casa, administrar o trabalho, administrar a igreja, dar alimento para o rebanho, não é fácil, irmãos. Por isso a gente, mais do que nunca, deve orar pela vida do nosso pastor, pedindo a Deus para que ele se mantenha firme, ungido por Deus, com saúde e abençoando as nossas vidas como ele tem feito todo esse tempo. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, verso 20. Não precisa levantar, é somente um versículo. 2 Samuel, capítulo 12, verso de número 20. Antigo Testamento. O Senhor me falou de forma tremenda essa semana, lendo esse texto. Estou relendo a Bíblia e cheguei em 2 Samuel. E é uma parte da Bíblia que eu amo. É a história de Israel, é a história dos reis. E particularmente desse herói, Davi, herói da fé. E o versículo 20 do capítulo 12 de 2 Samuel diz o seguinte: então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Oremos. Deus, essa é uma pequena porção da tua palavra, que eu consiga, Deus, transmitir aos meus irmãos tudo aquilo que o Senhor já falou no meu coração, e que tua palavra seja pregada com fidelidade. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Vivemos num tempo de crise e de choro. Estava pensando ali, sentado, que a crise ela chega sem avisar. Fiquei imaginando, por exemplo, a família do Leonardo, dessa pequena criança de 4 anos, recebendo essa notícia do médico, um menino de 4 anos, com um cisto no rim. E semana passada, ou melhor, 2 semanas atrás,
Eu vivi uma situação que, nesse tempo todo de vida que eu tenho, eu nunca tinha vivido. No mesmo dia, eu estive em 2 sepultamentos. E presenciei um culto fúnebre. E depois, quando me dirigi ao cemitério da cidade para participar de um outro culto fúnebre de uma irmã queridíssima, amada, que faleceu devido à Covid, e naquele momento, aquele irmão que eu tinha participado do culto fúnebre estava sendo sepultado um pouco distante de nós. Chegamos em casa, e ainda se recuperando desse momento triste, 2 pessoas queridas, recebemos por telefone a notícia que uma irmã, uma amiga querida também de Teresópolis, estava internada em estado grave por conta da Covid. E creio que se eu desse a oportunidade para cada um de vocês que estão aqui, certamente vocês teriam uma história para contar a respeito desse momento difícil que a gente tem vivido. Mas porque nós somos pessoas diferentes, nós reagimos também de forma diferente diante da crise e principalmente diante da morte. Alguns dizem até que crente não deve chorar diante da morte, o que é uma bobagem. O próprio Jesus chorou pela morte de um amigo seu. E a Bíblia relata alguns momentos de crise, de extrema angústia, de vários personagens, mas eu queria me deter hoje, essa noite com vocês, nesse momento da vida de um homem forte, determinado, ungido por Deus para ser líder de um povo, um homem segundo o coração de Deus, mas que nem por isso deixou de atravessar o vale da sombra e da morte, como ele mesmo escreveu em um dos seus salmos mais famosos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E essa certeza no coração desse homem, a gente, quando ele escreve essa poesia, ela se reflete certamente em experiências que esse homem teve com Deus, não em uma crise, mas em várias crises. Amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não esconde as derrotas do homem. A palavra de Deus, ela é tremenda, porque ela mostra o homem do jeito que ele é, sem enfeitar. E a história que faz parte desse versículo que eu li, ela começa, na realidade, no capítulo 11 de Samuel, de 2 Samuel, quando o rei Davi, ele, numa primavera, em vez de ir com os seus soldados para a batalha, ele fica descansando no seu palácio. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11, no versículo de número 1. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E nesse momento a gente vê que ele está descansando. Penso que Davi estava de sandálias havaianas, de roupão, tranquilo, enquanto seus soldados estavam lutando. E aqui vem uma advertência muito séria para cada um de nós. Cuidado, porque o nosso inimigo, ele nunca descansa. Às vezes estamos distraídos, às vezes estamos
desanimados, não temos vontade de vir ao culto, preferimos ficar em casa, achamos que em casa é o melhor lugar. Mas eu queria te dizer que o inimigo gosta quando estamos distraídos. E Davi estava distraído e se tornou uma presa muito fácil. Ele chega na sacada do palácio e vê uma bela mulher tomando banho, Batseba. Cresce o olho. Lembrei da minha mãe é que usava muito essa expressão. Cresceu o olho sobre aquela mulher, se interessa por ela, manda que seus servos a tragam à sua presença, e aí eu penso, irmãos, na situação daquela mulher, porque ele era o rei, ela era mulher, naquela época mulher não era nem contada, então ela não tinha nem o direito de dizer não quero ir, teve que ir, e mais do que isso, Davi deita-se com aquela mulher. Havia um grande problema nessa situação. Aquela mulher era casada. E para piorar mais ainda a situação, ela ficou grávida. E aqui, no capítulo 11, nós observamos que leva um certo tempo até que ela comunica a Davi que ela estava grávida. E aí Davi, que não tinha problema até aquele momento na sacada do palácio, arranjou um grande problema. A crise começou a se instalar. E acontece isso muito na nossa vida. Não temos, às vezes, problemas, e nós mesmos arranjamos os problemas. E você pode pensar aí, alguns momentos em que você mesmo foi culpado por arranjar um grande problema. Só que Davi tinha que resolver o problema, e ele elabora um plano maligno para livrar-se do marido dela, Urias. Ele manda um recado para o seu comandante. Urias era um soldado, estava lutando onde Davi deveria estar, e aí manda trazer Urias. E no capítulo 11, ele diz para Urias, no versículo 8, você pode acompanhar comigo: vá descansar um pouco em casa. Foi a palavra de Davi para aquele homem. Percebam aqui a trama de Davi. Um homem que provavelmente já estava um bom tempo no campo de batalha, possuindo uma mulher bonita, e ele traz esse homem do campo e manda esse homem para casa. Com que intenção? Provavelmente, e certamente, com a intenção de que aquele homem pudesse se deitar com a sua mulher naquela noite, ou pelo menos ficar com a sua mulher naquela noite, para que a gravidez se revelando publicamente, todos pudessem pensar que era do marido aquela criança. Só que Davi não contava que aquele homem era um soldado sério e honrado, e ele não aceitou o convite do seu rei. E a palavra diz que Urias vai dormir na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Imagine a cabeça de Davi. Meu plano A falhou.
Mas o maligno, ele dá àquele homem mais um plano, plano B. Convida de novo Urias e pergunta para ele: depois da viagem, o que você fez? Por que não foi para casa? E aquele homem dá uma lição tremenda naquele rei, dizendo: como é que eu poderia ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? O meu comandante, os meus amigos, os meus irmãos estão na batalha. Não era justo. Certamente Davi não esperava por essa situação. Então ele diz: fique mais um dia, amanhã eu te mandarei de volta. Só que, naquela noite, ele convida Urias para estar com ele de novo. Ele come, bebe e fica embriagado. Qual era a esperança de Davi? Ele vai voltar para casa, vai dormir em casa. Só que a palavra de Deus diz que, de novo, apesar de não estar sóbrio, aquele homem era sério. E ele não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, vendo que o seu segundo plano, plano B, não deu certo. Notem, irmãos, que quando o homem se deixa dominar pela maldade, ele é capaz de arquitetar e de fazer coisas impensáveis. Ele manda de volta Urias para o campo de batalha, levando uma carta em mãos, ou seja, o próprio Urias estava levando a sua sentença de morte em mãos. Porque a ordem era: Joabe, meu comandante, coloque Urias na frente da batalha, onde a batalha está quente, para que ele possa morrer nesta batalha. Isso acaba acontecendo. E aquele homem morre, e Davi, ele não podia ter pensado um plano tão terrível, porque o próprio Joabe, seu comandante, que manda avisar Davi a respeito da morte de Urias, fala para aquele mensageiro: olha, diga para o nosso rei que nós tivemos muitas baixas de soldados nesse ataque, mas Urias foi um dos mortos. Para matar um homem, Davi sacrificou alguns outros. Mas Davi pensava que o seu problema estava resolvido. A gente vê que ele chama a mulher de Urias para morar com ele. Está lá no final do capítulo 11. Depois que ela chorou por Urias, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi não sabia é que os olhos do Senhor tinham visto toda a maldade e toda aquela estratégia má. O Senhor manda o profeta Natã até Davi. E quando Natã encontra Davi, ele conta uma história para ele, dizendo: Davi, meu rei, havia um homem muito rico, com muito gado, muita ovelha, e havia um homem muito pobre, que só tinha uma cordeirinha. Aquele homem rico recebeu uma visita e resolveu preparar uma comida. Mas ele preparou a comida matando a cordeirinha daquele homem pobre.
Davi se indignou e falou lá no versículo número 6, 5 e 6 do capítulo 12, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Davi é confrontado por Natã, quando Natã diz para ele: você é esse homem. E por conta de ter praticado um ato tão mau, Natã diz que porque Davi desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, a espada nunca se afastaria da sua família. E no versículo de número 11, há uma profecia de Natã, dizendo que de sua própria família trarei desgraça sobre você, Davi. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei ao outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. E se aqueles irmãos que estudam a palavra devem lembrar que alguns capítulos depois, o próprio filho de Davi, Absalão, se deita com todas as mulheres de Davi, publicamente, aos olhos de todo Israel. Natã lhe revela toda a verdade sobre o seu pecado, pronuncia essa sentença terrível. Davi se arrepende, ouve que Deus o perdoou. Você vai observar no versículo 13 que Davi diz para Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Podemos cometer nossos pecados, conscientes às vezes do erro que estamos praticando, mas temos que também, irmãos, ter consciência de que as consequências do pecado também teremos que assumir. No Salmo de número 7, Davi faz uma poesia onde ele deixa bem claro essa situação e a sua situação, quando ele diz que quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nessa armadilha que faz. Sua maldade se voltará contra ele, e sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. A pergunta que podemos fazer quando nós vemos a sentença que Natã pronunciou para Davi, quando diz de tudo que acontecerá com ele, fala que o Senhor o perdoou. Davi se arrepende, mas que, entretanto, o menino que havia nascido daquela relação iria morrer. E quando a gente lê isso, vestidos da nossa justiça humana, a gente pergunta assim: como assim? O menino não tem culpa nenhuma. Por que Deus tinha que matar o menino? Tinha que matar Davi.
E podemos até, no nosso julgamento, pensar que Deus exagerou na dose. Certamente, nesses dias que nós temos atravessado, quando nos deparamos com a morte de algumas pessoas queridas, servos fiéis ao Senhor, nós muitas vezes podemos fazer as mesmas perguntas. Por que ele, Deus? Um homem tão reto, tão justo, aos meus olhos. Por que ele? Uma pessoa tão boa, servo fiel, trabalhava na tua obra. Por que ele? E muitas das vezes, irmãos, podemos até, numa atitude extrema, nos rebelarmos contra Deus e dizer: o Senhor foi injusto. Mas eu queria lembrar a cada um de vocês, e é uma palavra para mim também, que nós não podemos esquecer nunca que Deus continua no controle de tudo e de todos. A sua vontade continuará sendo, independente do que ele vier a fazer, boa, perfeita e agradável. É isso que a palavra diz. Mesmo que para nós seja muito difícil aceitar esta verdade, quando passamos por crises e por quando perdemos pessoas que tanto amamos, não podemos esquecer que os seus planos para a vida de cada um de nós, eles não serão frustrados, e os seus propósitos serão realizados em nossas vidas, quer a gente aceite, quer não. Nesse momento, Davi, arrependido, reage de uma maneira que cada um de nós deve reagir diante de uma situação similar. Natã informa sobre a morte do menino, e a gente vê no versículo 15, depois que Natã foi para casa, aquele menino adoeceu. E a gente vê que a atitude de Davi, a atitude de um arrependido, ele se ajoelha diante de Deus, ele implora em favor daquela criança, ele jejua, ele entra em casa e ele passa a noite deitado no chão, e os oficiais do palácio tentam levantar, mas ele não quer, e ele se recusa a comer. Diante de momentos de crise, diante de momentos de grave doença, a nossa atitude deve ser essa atitude de Davi. Devemos clamar ao Senhor, devemos orar insistentemente, devemos continuar jejuando, sabendo que Deus tem o melhor. Depois desses 7 dias, apesar dessa atitude correta de Davi, nós vamos perceber que o menino morre. E eu fiquei pensando que duas pessoas mais chegadas que ficaram doentes nesse tempo, pessoas muito queridas, eu orei insistentemente, chorei diante de Deus por essas duas pessoas, insistentemente. E apesar do meu choro, apesar das orações, Deus levou essas pessoas. Os servos de Davi tiveram medo de lhe comunicar a respeito da morte do menino. A gente vai perceber que quando eles sabem da morte do menino,
eles cochicham e dizem um para o outro: olha, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar a gente. Como é que vamos dizer para ele que a criança morreu? Ele nesse estado, ele poderá cometer uma loucura. E aqui nós podemos perceber que Davi poderia realmente ter duas atitudes diante dessa notícia trágica da morte do menino, apesar dele já saber que a sentença estava decretada. Ele poderia se revoltar contra Deus, virar as costas para Deus, ou realmente cometer uma loucura, quem sabe, se jogar daquele mesmo patamar, sacada, daquele palácio onde tudo começou. Mas Davi, arrependido, o homem que clama a Deus, o homem que chora diante de Deus, o homem que deixa de comer, ele tem uma reação que ninguém esperava. E lá no versículo 20, como nós lemos, ele se levanta do chão, se lava, se perfuma e troca a sua roupa. Depois ele entra no santuário do Senhor e adora a Deus. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e se alimenta. Aqueles homens realmente não devem ter entendido nada. E eu penso, irmãos, que essa atitude de Davi deve não estar registrada na palavra à toa. Ela deve moldar nossas atitudes quando nós passarmos por momentos de crise. A nós compete orar, jejuar, clamar, vir para todos os cultos de oração. Já observaram como a gente frequenta mais grupo de oração quando a coisa está pegando? E aquele homem levanta-se, e quando ele faz esse ato de levantar-se, para mim fica a impressão de que ele está saindo da prostração e literalmente saindo do buraco. Ele lava-se, e o lavar-se para mim me parece uma atitude de quem quer se reanimar, de quem quer encontrar de fato esperança. Troca de roupa. E quando eu li isso, eu lembrei da minha avó. Eu tive aos 15 anos de idade, um momento uma crise terrível na minha família, que foi a morte por assassinato do meu avô. Ele era comerciante, foi assaltado. Estou falando, gente, quando eu tinha 15 anos, então, isso lá em 1970, por aí. E aquele homem foi, quando nós não tínhamos tanta violência como nós temos hoje, né? Tanto tempo depois. E minha avó, ela não era cristã. Lamento profundamente também, porque meu avô não era cristão. Ele morre de forma brutal no corredor da casa dele. E minha avó, a partir daquele dia, ela passou a usar luto. Ela só se vestia de preto. Todas as roupas da minha avó eram pretas.
Eu nunca mais vi, dos 15 anos até os 23 anos, quando ela faleceu, eu nunca mais vi a minha avó vestida com outra roupa a não ser o luto. Davi, ao contrário, ele troca a roupa. Era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. E ele percebe que ele precisa reanimar-se, ele precisa sair daquele buraco e talvez da depressão. E ele tem um passo assim extremamente importante, que é o fato dele entrar no santuário. Nós devemos perceber que essa atitude mostra a necessidade de Davi de encontrar-se com o seu Deus, de ter comunhão com o seu Deus. E aqui para nós, no tempo de hoje, se você está passando por uma crise, se você passou por luto, se você passou por dificuldades, não se afaste da casa de Deus. Como faz bem nesses momentos temos o ombro do irmão para nos apoiar, temos palavras do irmão para nos abençoar e nos erguer. Davi entra no santuário, tem comunhão com Deus, adora a Deus. Aquela expectativa de uma possível raiva contra Deus por ter levado seu filho não existe. A palavra diz que ele adora a Deus. E ele prepara uma refeição e come. Ou seja, ele está sinalizando que a vida volta ao normal. Você possivelmente deve estar dizendo assim, pensando pelo menos: Renato, é muito difícil, é quase impossível, Renato, voltar ao normal a minha vida quando eu perco uma pessoa tão importante. Olhando aqui para Davi, a gente vê que há realmente a necessidade de algumas atitudes para que essa vida volte ao normal, entre aspas, apesar de toda a dificuldade e de toda a tristeza. Os conselheiros de Davi lhe perguntam, eu não sei se você que já leu esse texto prestou atenção, que eles perguntam para ele: por que você age assim? Os conselheiros de Davi se espantaram, viram ele quase no buraco. E aí ele dá uma resposta interessante. Ele diz: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei, e eu pensava: quem sabe? Quem sabe? Queridos, essa deve ser sempre a nossa posição diante do problema mais terrível. Quem sabe o Senhor não muda de ideia. Hoje eu estava conversando de manhã com Moisés. O irmão Moisés falou para mim: Renato, lembrei disso agora. Meu pai, 86 anos, se eu não me engano, estava no hospital e os médicos disseram: não dá mais não tem nem vaga. Eu acho melhor deixar outros mais jovens ocupar as vagas lá no CTI. Moisés falou que continuou orando, a família continuou orando, apareceu uma vaga, e o pai dele sobreviveu de forma milagrosa. Quem sabe? Eu não sei qual é o que se passa hoje na tua vida. Pode ser algo
tão difícil, algo tão terrível. Mas, quem sabe, o Senhor pode surpreender. Davi tinha noção exata do Deus a quem ele servia. Ele sabia que Deus era um Deus de misericórdia e de compaixão. Aliás, provavelmente, quando ele falou essas palavras para aqueles conselheiros, na memória de Davi, vinham imagens do seu passado recente, onde o Senhor operou milagres na vida dele. O salvou das mãos de Saul. Lembram naquele momento onde ele e o seu exército estão voltando para a cidade de Ziclag, e tinham vindo das terras dos filisteus, e quando ele chega na cidade, a cidade completamente destruída, e os amalequitas tinham feito o pior. Os amalequitas tinham não só queimado a cidade, mas tinham levado todos, crianças, mulheres e idosos. Não ficou ninguém. Davi e seu exército, seus homens, chegam naquela cidade, encontram a cidade destruída, e a palavra de Deus conta lá em 1 Samuel 30, no versículo 4, que então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Você já chorou diante de Deus até não ter mais forças? Algum momento de angústia, de crise terrível. Só que esse homem, um homem segundo o coração de Deus, ele estava sendo ameaçado pelos seus soldados de ser apedrejado. Mas aqui no final do versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel, diz que todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E novamente a gente vai ver aqui no capítulo 30, no versículo 8, que ele vai a Deus, procura a Deus e pergunta: devo perseguir os amalequitas? E o Senhor diz: vai, e é certo que você vai os alcançar, e conseguirá libertar os prisioneiros. E se você ler esse texto, irmãos, você vai ver que Davi foi, recuperou tudo, não ficou nada nas mãos daqueles amalequitas. Experiências passadas com um Deus que pode tudo. Ele sabia que Deus podia livrá-lo em situações terríveis. Ele já tinha essa experiência do passado. E aí, a pergunta que eu me faço e faço a você é que: será que quando estamos diante da angústia, da crise, da dor, não estamos gastando tempo e atitude em coisas que não modificarão em nada o cenário? Davi tinha noção exata das suas limitações. E ele faz uma análise perfeita do cenário. Ele vira-se para aqueles homens e diz: talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que a criança morreu,
Por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Davi tinha uma doutrina corretíssima, e a sua confiança em Deus fica clara nessa afirmação. Ele revela seu conhecimento sobre suas limitações e sobre quem era o Deus. Na sua oração, quando ele, por exemplo, recebe de Natã também a informação de que não seria ele que construiria o templo para o Senhor. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, onde encontramos essa oração de Davi, Davi diz: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano. Por amor de tua palavra e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste a teu servo. Havia uma promessa de bênçãos sobre a descendência de Davi, e Natã fala isso para ele, mas diz para ele: não será você, Davi, que construirá o templo para mim, mas será o teu filho. E aqui, irmãos, há um detalhe importante. O filho que construiu o templo, previsto por Natã, falado a Davi, foi Salomão, filho de Batseba e Davi, que nasceu depois que Davi resolveu recomeçar a sua vida. As aflições também podem fazer parte, e certamente fazem parte, da nossa história. Aliás, Jesus nunca ocultou isso de nenhum de nós. O irmão de Jesus, Tiago, ele em sua carta informa que a nossa vida é como neblina, passa rápido, que nós humanos somos vulneráveis e que não podemos esquecer nunca, irmãos, que a nossa terra não é essa. O nosso reino não é esse. Estava comentando aqui no estudo da escola dominical, há 2 domingos, que quando Abraão é chamado por Deus, Deus diz para ele para que ia levá-lo para uma terra prometida, para Canaã. Mas se a gente perceber, quando Abraão sai da sua terra, Ur dos Caldeus, ele para em Harã, e lá se estabelece e prospera. E quando Deus o chama, era para que ele deixasse toda a sua fortuna, toda a sua família, e seguisse para a terra que o Senhor estava querendo lhe mostrar. Nós, às vezes, nos apegamos muito à terra que temos aqui. O irmão Mauro aqui no anúncio falou assim: anseio pelo céu
E ele incentivou a gente quase a dizer amém. É isso mesmo, ansiamos pelo céu. Mas a pergunta é: você quer morrer hoje? Sabe por quê, irmãos? Porque nós nos apegamos. Apegamos aos irmãos, apegamos à família, nos apegamos àquilo que conquistamos. E apesar de todas as promessas, muitas das vezes ainda nós temos as nossas raízes muito aprofundadas neste reino. Só que, como eu falei antes, precisamos ter certeza de que somos vulneráveis, que a nossa vida é rápida e que nós temos que estar preparados para ocupar o verdadeiro reino. E, queridos, uma coisa que no meu coração consolou muito quando eu perdi esses irmãos queridos, foi saber que cada um deles tinha nos deixado, mas neste momento, naquele momento, já estavam desfrutando das glórias prometidas pelo Pai. E ao mesmo tempo que o coração estava triste, eu lembro que lá no cemitério, durante o sepultamento da irmã Jamaica, era um final de tarde e as nuvens estavam encobrindo parte do sol e aqueles raios saindo do meio das nuvens. E eu olhei para o céu e pensei: Deus, essa mulher te amava profundamente, foi cedo demais, mas Deus, ela agora está usufruindo de tudo aquilo que ela cria. E se ela pudesse, ela diria: venham rápido, irmãos, isso aqui é bom demais. O reino que Davi cuidou com tanto carinho, com tanto zelo, o reino de Israel, ele passa por dificuldades até hoje. Vocês andaram vendo nos noticiários a respeito das bombas que caíam, do medo. Um país rico, mas em crise. Davi já desfruta do reino que ele abraçou pela fé. Alguns de nossos queridos que partiram nesses dias tão terríveis, já chegarão lá também. Estão engrossando o coro celestial, né, irmão Mauro? Junto com Davi. Estão lá com Davi, com Moisés. Nossa fé, irmãos, deve estar colocada sobre aquele que é a nossa rocha, nosso refúgio e socorro bem presente no tempo da tribulação. O próprio Davi, lá no Salmo 30, ele faz uma declaração linda. Ele diz assim: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, e devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Aleluias. Glórias a Deus.
Deus já te livrou de alguma angústia? Eu já tive momentos de angústia terríveis. E olhar para trás, da mesma forma que Davi, e lembrar como Deus esteve presente e me retirou daqueles momentos, é muito bom, fortalece a fé. Precisamos, irmãos, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu termino essa palavra dizendo para você que talvez esta seja a palavra para este momento que vivemos. Esperança. Esperança de um renovo. Esperança de dias melhores. Mas acima de tudo, esperança de uma vida eterna com Deus. Da mesma forma que Deus permitiu a doença naquela criança, e a morte daquela criança estabeleceu a justiça de Deus, Ele permitiu a morte de seu filho, para que nós pudéssemos gozar da vida eterna. Ele perdoou os nossos pecados, assim como Ele perdoou os pecados de Davi. Ele também perdoou os nossos pecados e fez muito mais do que isso. Pagou um preço altíssimo naquela cruz, para que a justiça de Deus fosse eternamente estabelecida. Glórias a Deus por isso. Depois desse momento que a gente passou aqui, rapidamente, Davi também passou por momentos terríveis, outros momentos, como a vida de cada um de nós. É um subir e descer, subir e descer. Mas esse homem guardou a fé até o final. E com certeza, apesar das crises, das rebeliões e de um luto terrível que esse homem passou, vocês devem lembrar da morte de Absalão, Davi manteve-se firme e hoje, séculos depois, podemos nós aqui nessa noite relembrar tudo isso, que cada momento da vida desse homem, os momentos de queda e os momentos de vitória, possam servir para nós como exemplo e como instrução para seguirmos uma vida diante de Deus. Encontremos em Deus a verdadeira esperança e o renovo, e o renovar de forças para continuar a batalha que a cada um de nós está destinado. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Se você, nesse momento, você aqui no templo, você que de repente está nos acompanhando pelo YouTube, se você está vivendo neste momento, um momento de crise, um momento de aflição, um momento de tristeza, procure lembrar daquilo que falamos a respeito das atitudes de Davi. Chorar na hora que tem que chorar, jejuar na hora que tem que jejuar, clamar a Deus insistentemente, mas no momento que for necessário, se reerguer, se levantar, trocar a roupa,
entrar no santuário e adorar, cumpra cada um desses passos. Tenho certeza que Deus não deixou essas instruções gravadas na sua palavra à toa. Na sua onisciência, certamente Ele sabia que todos nós passaríamos por momentos tão terríveis. Mas que você possa encontrar nesse Deus refrigério, esperança e renovo. Santo Deus e Pai, obrigado porque Tu és Deus presente. Tu eras, és e continuará sendo a fortaleza, a rocha onde podemos ser sustentados. Visita, Deus, o coração de cada irmão. Aliás, o coração de cada irmão, com certeza, é visitado pelo Senhor a cada dia, a cada momento. Mas que nós, ó Deus, nunca nos esqueçamos do Senhor. E acima de tudo, ó Deus, coloque no nosso coração a certeza de que essa vida que Tu nos deste aqui, ela não é sombra daquilo que está preparado para todos aqueles que creem no Teu nome e são fiéis ao Senhor. Dirija, Deus, a vida e os passos de cada um de nós. Ah, Deus, que bom que o Senhor não nos permitiu saber o nosso amanhã. Porque dessa forma, podemos crer que o Senhor continuará conduzindo o nosso futuro. E que todos os dias de nossas vidas estão escritos no Teu livro. E não partiremos para a eternidade. Nem um dia antes, nem um dia depois. Mas somente no dia que o Senhor já sabe. Que até lá, Deus, vivamos uma vida abençoada e abençoadora, Deus. Usa a vida de cada um de nós que estamos aqui neste lugar, Deus, para abençoar vidas e para que a Tua palavra seja divulgada. Que essa certeza que temos em nosso coração, Deus, de que um dia estaremos contigo, possa permanecer firme. Que não duvidemos, Deus. E acima de tudo, Deus, que continuemos caminhando, apesar das crises, apesar dos choros, apesar das alegrias, apesar das bênçãos, e que em nenhum momento possamos desistir do Senhor. Obrigado, Deus. Tu tens sido Deus fiel. Tu tens sido Deus presente. E nós, aqueles que estamos aqui nesse lugar, somos testemunhas de quanto o Senhor é bom. Obrigado, Deus. Que possamos viver uma semana debaixo das Tuas mãos poderosas e dependentes do Senhor. Da saúde, Deus. Visita aqueles irmãos que estão neste momento nos hospitais. Nós nos lembramos agora nesse momento de pessoas que estão acamadas,
entubadas, sofrendo. Mas Deus, o Senhor também está lá. Contempla a vida daqueles nossos servos, daqueles teus servos. A nós, Deus, compete clamar, orar, jejuar. E quem sabe, Deus, quem sabe, a tua misericórdia se estende, a tua graça se estenda sobre a vida de cada um deles. Entregamos a vida de cada um deles nas tuas mãos, Deus, porque confiamos num Deus forte e verdadeiro, no Deus que tem para cada um de nós o melhor. Abençoa, Deus, abençoa a noite que passaremos. E obrigado por esses momentos onde podemos falar a tua palavra. É o que nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Incentivo a você, a cada um que esteja participando desse culto, que continue orando insistentemente pela vida do nosso pastor e de sua família. Como ele faz falta, né, irmãos? Como ele faz falta aqui neste púlpito, com a presença dele e da sua família aqui no meio de nós, faz falta. Que Deus possa dar a ele dia de descanso, renovo, e que quando ele voltar, ele esteja ainda mais incendiado com o fogo do Senhor. Amém? Levante suas mãos para cá, eu queria te abençoar com a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos aplaudir o Senhor. Irmão Mauro pede para avisar os irmãos que sábado, 9 horas, nós temos uma reunião aqui, reunião de consagração. Ok? Amém, irmãos. Boa semana.